Nós estamos em meio a uma série de mensagens, eu já passei por isso. Eu gostaria de ler com você novamente o texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade ou no tempo oportuno. Amém? Era uma boa hora para você dizer amém. Amém? Vocês estão aí? Amém? Estou sentindo vocês meio para baixo hoje. Não sei o que está acontecendo. Prefiro que vocês interajam comigo. Vamos lá? Nós estamos em meio a essa série de mensagens. Eu já passei por isso. E a grande verdade dessa série de mensagens é que, seja qual for a sua situação, seja qual for o problema que você possa estar enfrentando, Jesus já passou por essa situação. E o tema proposto para essa sétima mensagem é: quebre o ciclo de raiva. Confesso a vocês que quando eu me deparei com essa mensagem, eu tenho vivido, de forma personalizada, de forma pessoal, cada uma dessas mensagens. Eu falei, parece, Senhor, o Senhor está falando comigo diferente em cada uma dessas mensagens, e eu quero conversar com você sobre a raiva, sobre a ira. Você já falou algo para alguém que você se arrependeu por dias, meses e anos? Você já enfrentou esse tipo de situação a qual você ficou irado, perdeu o controle, explodiu, falou coisas que não deveriam ter falado, e muitas vezes a justificativa que nós vemos, aquilo que nós ouvimos é: eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo, bateu, levou, comigo é desse jeito, eu não levo desaforo para casa, e é assim. Nós submetemos tantas coisas aos pés da cruz de Cristo, e por vezes nós olhamos para o nosso temperamento, olhamos para coisas que precisam ser arrancadas de nós, e dizemos assim para o Senhor: Senhor, isso eu não vou submeter ao Senhor. Por vezes você pode até estar pensando: não, mas eu tenho um diagnóstico, pastor, eu fui diagnosticado, e você olha para o seu diagnóstico e não submete o seu diagnóstico aos pés da cruz. É sobre isso que eu quero falar com você, porque por vezes, esse tipo de coisa nos atrapalha. E talvez para você seja natural viver irado, talvez para você seja natural viver com a cara carrancuda, a sobrancelha franzida, e não desfrutar da paz que excede o entendimento, da paz que Cristo tem para cada um de nós. Talvez para você já se acostumou em viver desse jeito. E eu quero conversar com você sobre Moisés. Bem, você conhece a história de Moisés. Moisés nasce em um tempo de perseguição, é colocado num cesto. A filha de Faraó acha Moisés nesse cesto, leva ele para o palácio de Faraó. Moisés passa a se tornar filho da filha de Faraó. A sua mãe é chamada para amamentar Moisés, e Moisés fica ali: quem é minha mãe? Essa que me amamenta, e essa daqui é minha mãe. Mais para frente, Moisés, com 40 anos de idade, mata um egípcio e foge para o deserto. Foge para o deserto, se casa, e de repente lá no deserto ele vê a sarça ardendo. E o Senhor conversa com ele, e o Senhor o chama para uma missão. O Senhor o chama para resgatar, para a tarefa de tirar
um povo de um período de escravidão. O povo estava sofrendo, e Moisés vai, e através de Moisés manifestam-se as 10 pragas, e a mão leprosa, a vara que se torna serpente, ele pega de volta, e os grandes feitos. Afinal, a fenda da rocha no monte falou com Moisés. Ao olhar para essa história, ninguém diria que ela não terminaria com Moisés na terra prometida. Quem, ao olhar para esse início de história, olharia para essa história e dizia: esse aí não vai chegar na terra prometida? E eu quero conversar com você sobre o porquê que Moisés não chega na terra prometida. Ele não chega na terra prometida porque em vários momentos do seu relacionamento com o povo e com Deus, Moisés aparece irado. E o que eu quero que você entenda é que por vezes nós acostumamos a viver desse jeito. Nós acostumamos a vivermos irados uns com os outros. Já acordou assim, olhou para a cara da sua mulher e perguntou: o que eu fiz? O que eu aprontei? Porque parece que essa mulher acordou brava. Quando você chegou do serviço, a sua mulher coçou a cabeça e perguntou assim: o que aconteceu com ele no trabalho? Porque ele chegou, não quer conversar, está bravo, chegou irado, né? E trancado, sem falar nada, e me respondeu boa noite, sei lá, boa tarde, de uma forma grosseira. Por vezes nós nos acostumamos com esse tipo de coisa. Acontece que foi exatamente isso que deixa Moisés fora da terra prometida. Em uma das conversas com o Senhor, ele diz assim: Senhor, por acaso foi eu que pari esse povo saiu das minhas entranhas? É como se ele dissesse assim: o que eu tenho a ver com isso? Esse povo é seu. Como se ele não tivesse incluso neste povo. Ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou enfrentando esse povo chato aí, porque eles só vêm aqui na porta da minha tenda, nunca vieram aqui para agradecer na porta da minha tenda, eles vieram aqui na porta da minha tenda para falar de coisas que eles queriam, para dizer para mim sobre coisas que estavam faltando, mesmo o Senhor mandando maná no deserto, mesmo tendo uma nuvem durante o dia, mesmo tendo uma coluna de fogo durante a noite, esse povo só sabe reclamar. Eu estou sem paciência com esse povo. Eu estou por aqui com esse povo, para mim não dá mais. É como se ele dissesse isso. Eu não tenho nada a ver com eles. E de repente o Senhor olha para Moisés: esse povo está reclamando de novo. Esse povo quer água. Moisés, você já orou? Esse povo já mandou, já comeu carne no deserto, gente. Eles ficam falando: não, a cebola do Egito. Gente, o povo ingrato. Mas de repente o Senhor olha na tenda lá. Vamos trazer para os dias atuais. Vamos lá? Está Moisés lá na tenda. E o Senhor olha, e o povo amontoado na porta da casa dele lá de novo, né? Na porta da tenda, falando: ó, a gente quer água, não tem água para beber. E o Senhor olha para Moisés e diz assim: vai lá e conversa com a rocha, e a rocha vai verter água. Imagina Moisés saindo da tenda dele, rodando taquinho de beisebol nos dias atuais, ok? Rodando taquinho de beisebol, chegando na rocha e pum, pum. Mas o Senhor falou para ele falar com a rocha, não pediu para ele bater nenhuma, que dirá 2 vezes. É óbvio, se você for estudar o contexto dessa rocha, essa rocha tinha um significado muito além de apenas uma rocha. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma ira a qual Moisés já estava acostumado a viver. E de repente, às vésperas de entrar na terra prometida, o
o Senhor olha para Moisés e diz assim: Moisés, vai todo mundo, mas você vai ficar de fora. E esse é o risco que nós corremos. É como se o Senhor dissesse para Moisés: Moisés, ó, você usou a ira que existe em você, que eu não coloquei em você, no cumprimento da promessa, mas acontece que em nenhum momento ela foi aprovada por mim. Porque isso aí tem a ver com você, com questões suas, e você vai ficar de fora, porque existe algo que eu preciso tratar em você. Vamos trazer para os nossos dias atuais novamente? Quantas pessoas já não olharam para você e não já viram o potencial que você tem? Acontece que a ira tem tomado conta do seu coração. Você fala demais, você é respondão, você fala por vezes sem pensar, e você tem um grande potencial, mas está longe do lugar que deveria estar. Todo mundo olha para você e diz assim: ó, essa pessoa já era para estar rompendo, essa pessoa já era para estar longe, essa pessoa já era para estar executando grandes feitos. Acontece que você está paralisado por conta da ira. O que eu estou dizendo para você é que a ira pode roubar os seus relacionamentos o seu relacionamento conjugal, a ira pode roubar os seus relacionamentos de amizade, a ira pode roubar o seu relacionamento com os seus filhos, a ira pode roubar ou retardar o propósito de Deus para a tua vida. É exatamente isso que nós vemos aqui. E a dica que eu quero dar para você nessa noite, no nome de Jesus Cristo, é: você precisa enfrentar a sua ira. E se você pensou em bater na pessoa que está do seu lado, não é dessa forma que você vai enfrentar a sua ira. Talvez você já olhou e falou: não, eu vou dar-lhe uma de direita aqui, já pastor, já vou resolver essa situação. Não é assim. Ira é algo que Satanás planta dos nossos corações, para que nós nos tornemos os retardatários daquilo que o Senhor quer fazer. A proposta de Satanás não é nem apenas te atrasar, é fazer com que você não chegue. E a pergunta que eu quero fazer: como você tem enfrentado a ira? Quando eu olho para essa história, eu vejo o Senhor falando com Moisés: Moisés, você não vai pôr o pé lá. E o que eu tenho para te dizer nessa noite, no nome de Jesus Cristo: não permita que a ira arranque as bênçãos que o Senhor tem para você. Não permita que ela atrapalhe o seu casamento, não permita que ela atrapalhe os seus relacionamentos, não permita que ela atrapalhe o seu desenvolvimento profissional, o seu crescimento. Você precisa entender, enfrentá-la e caminhar para o seu propósito, para aquilo a qual o Senhor chamou você. Por isso, o título dessa mensagem é: quebre o ciclo de raiva. E gente, vamos falar de raiva. Raiva é teu ego ferido. Fala a verdade. Né, Liliane? Fala: usar o meu nome nessa conversa. Como assim? Eu tenho que me defender. Não, essa pessoa poderia ter feito isso com qualquer um, menos comigo. Eu ajudo ela há 5, 10, 15, 20 anos. Raiva é teu ego ferido, gente. É se sentir injustiçado. Essa pessoa poderia ter feito isso com qualquer um. O meu marido jamais poderia ter feito isso comigo. O meu filho jamais. O meu patrão não me reconhecer. Olha o meu esforço. Olha tudo aquilo que eu faço. Raiva é teu ego ferido.
o meu amigo não me reconhece. E a pergunta é: como você tem lidado com a raiva? Como você tem lidado com a ira? Raiva é uma emoção caracterizada por tensão e hostilidade, surgindo de frustrações, de um dano real ou imaginário causado por outra pessoa, ou de uma injustiça percebida por você. Estudos mostram que a ira é geralmente uma emoção secundária. Tem sempre uma outra pessoa envolvida. A ira é a expressão extrema de uma ferida ou ofensa que você viveu, internalizada por você. E talvez você, de fato, possa ter sido ferido. Talvez a sua ferida tenha atrapalhado você em meio ao crescimento que você deveria viver. Talvez aquilo que as pessoas olham, que eu falei há pouco tempo, que você já deveria estar bem mais longe e não está, você não está onde você deveria estar por causa que existe uma dor em você e você não consegue lidar com ela. Existem questões em você que você olha e diz assim: eu não consigo lidar com isso. Acontece que tem pessoas que não conseguem lidar com questões da vida que poderiam ser simples e facilmente resolvidas com uma conversa, com um aconselhamento. E o que nós fazemos aqui na igreja? Nós convidamos cada um de vocês para estar em célula conosco, para viver família. E dentro dessa célula e dentro dessa família, nós temos a compreensão daquilo que você enfrenta, da situação a qual você passa, e nós falamos: esse problema aí é um problema espiritual. Quantas pessoas eu não atendi e disse assim: pastor João, você vai precisar passar pelo pastor João, você vai fazer um mapeamento espiritual. Quantas pessoas eu não atendi e eram questões emocionais, e eu falei: marca com a pastora Adriana, questão financeira, tem o ministro tal, tem isso, tem aquilo, e nós vamos repartindo. Mas acontece que tem gente que não quer conversar sobre as suas dores. Acontece que tem gente que abraça os seus sentimentos e procrastinam algo que deveriam fazer, procrastinam esse enfrentamento, e ao procrastinar esse enfrentamento, você se coloca em risco. E talvez possa parecer simples para você essas questões, você pode ter até se acostumado com elas no seu dia a dia. Não é pecado sentir ira, mas a ira pode levar você ao pecado. A ira pode levar você a viver a explosão, é o ajuntamento, de pequenas coisas até que esse copo transborde. Como enfrentar isso? Decida perdoar. Decida perdoar os seus ofensores, as pessoas que ofenderam você, as pessoas que não reconheceram você, por mais que haja um sentimento inadequado ali rodeando o seu coração. Eu e você sabemos o que tem que fazer, sabemos que temos que perdoar. Temos que perdoar. A melhor forma para obtermos o controle das nossas emoções é não permitindo que a ira se aloje nos nossos corações, é não permitindo que ela enraize em nossos corações. Para isso, precisamos liberar perdão. Não tem outro jeito. Acontece que por vezes nós olhamos para o perdão e dizemos: não, eu perdoo você, mas eu quero você
bem longe de mim. Perdoou nada, irmão. Vai ter um céu separado para você. Você vai morar num condomínio separado lá no céu, para você não ver a cara do seu irmão. Nós acabamos de sentar à mesa. E muitas vezes nós dizemos, eu perdoo, mas eu não sento mais à mesa com essa pessoa. Vamos trazer para os dias atuais? Vamos trazer? Quantos aniversários chamaram você e você olhou, nessa casa, na casa desse fulano, eu não piso. Se fulano for, eu não vou. Se fulano estiver lá, aqui, eu nem piso nesse lugar. Eu não quero olhar, eu não quero ver essa pessoa, eu não quero cumprimentar essa pessoa. Cuidado com a raiva que se alojou em seu coração. Ela vai atrasar você em meio ao propósito de Deus para a sua vida. E sabe o que ela faz? Não deixa a gente passar de fase. Moisés vivia uma fase extraordinária, mas não passou de fase. Deixou de crescer, deixou de se desenvolver. E a pergunta é, como você tem lidado com a raiva, com a ira? Porque o ciclo da raiva é sempre o mesmo, é uma ofensa, é você sentindo ou ressentindo aquilo que fizeram por você, é uma raiz de amargura que se aloja no seu coração até que você exploda, até que haja uma explosão. E o problema não começa na explosão, o problema começou muito antes. O problema começa naquilo que você não tratou. E como quebrar o ciclo da ira? Descubra e encare a sua dor. Tiago capítulo 4, versículo de 1 e 2 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. E a pergunta que você precisa se fazer é: por que eu estou com raiva? Você precisa descobrir o que está te deixando irado e descontrolado. Qual é a sua raiva? O que aconteceu? Onde está essa ferida? O que dói? O que foi feito? Foi um desrespeito? Foi uma ofensa que você viveu? Deixa eu te falar uma coisa, você vai precisar tratá-la. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Você nunca explodiu por pouca coisa. Você sempre explodiu por conta de um ajuntamento de situações a qual você viveu e decidiu não enfrentar cada uma delas. Talvez se tornou normal para você gritar com os seus filhos, responder grosseiramente. E o que eu quero que você entenda é que ao vivermos como família, gente, como nós aprendemos, é sobrenatural. E por vezes, eu estava conversando com a Adri sobre um atendimento feito, né? Ela conversando comigo e a gente começou a trocar uma ideia e a gente falou assim: eu estou com vergonha. Porque o que eu quero que você entenda é que quando o Senhor nos chama para viver como corpo de Cristo, como família, na fé, nós vamos cuidar uns dos outros, nós vamos aprender uns com os outros. E tinha
um casal ali que nós estávamos aconselhando, e a menina colocava a mão na perna do marido e dizia assim: me desculpa, mas eu preciso falar, você faz isso, desse jeito, e com todo o carinho do mundo. E daí, quando terminou o atendimento, a gente falou: caramba, essa é a briga do casal. Eu falei: Deus, eu preciso aprender a brigar desse jeito, Lê. Eu falei: eu não dou conta. E aquela voz assim, no mesmo tom: você me perdoa, mas eu tenho que falar. Eu falei: meu Deus. De moleque, vai pegar o tênis, vai escovar os dentes, está atrasado. Você me atrasa toda vez, mulher. Gente, como que é a sua casa? E aí é óbvio que teve um aconselhamento bíblico, algo que precisava ser tratado. Mas nós mais aprendemos do que aconselhamos. Mas isso é família. Isso é viver no corpo. E muitas vezes nós estamos distantes. E não existe essa troca de informação. Ana, você já brigou assim com o sorriso? Já? Não, só para saber se era só eu, estava fora da casinha. Mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia fala do nosso testemunho. Eu quero que você entenda que a ira não pode se tornar algo natural nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Ela não pode fazer parte das nossas vidas com naturalidade. Ela vai atrapalhar e vai colocar você em risco e tudo que você faz. E não é à toa que o salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24, dizia: sonda o meu coração. Para você enfrentar e romper com esse ciclo de ira, confesse e traga à luz. Tiago capítulo 5, versículo 16: portanto, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É disso que nós estamos falando, mas por vezes nós olhamos para a igreja, para muitas pessoas, nós olhamos para a multidão e dizemos: vem, chega perto, nós queremos conhecer você, vocês vão nos conhecer. Procure uma célula, vá para um pequeno grupo, para que você possa ser pastoreado, cuidado, e as pessoas ficam distantes. Quando acontece algo, a granada já explodiu. Sendo que eram coisas que eram possíveis de serem tratadas e resolvidas. Você vai precisar falar sobre isso com o seu cônjuge, com as pessoas que estão ao seu redor. Esconder, deixar esse tipo de coisa escondida vai apenas retardar o seu crescimento. Mas quando nós olhamos para a ira, gente, o que me vem à mente é: quanto tempo essa pessoa tem de cristã? Porque toda essa revolta, parece que essa pessoa não cresceu o que precisava crescer, parece que ela estagnou, está parada, está longe do lugar onde deveria estar. Eu sugiro que você aperte o interruptor e traga a luz de Cristo para cima dessa escuridão, porque ela pode dissipar essa escuridão de dentro do teu coração, de dentro da tua alma, de dentro do seu quarto escuro, de dentro da sua casa, no nome de Jesus Cristo. Tem dia que todo mundo sabe que você está com raiva, não é? Seu marido sabe que você está com raiva, seus filhos sabem que você está com raiva, você chega no trabalho, seus amigos de trabalho sabem que você está com raiva. Tem dia que você está pisando alto dentro de casa. Quem já viu pisando alto dentro de casa, bravo?
mas você decide não conversar sobre aquilo que tem causado ira em você. E às vezes você passa dias, um dia inteiro, você passa o segundo dia, 2 dias, semanas, desse jeito. E o intuito de Satanás está sendo executado para você e para a sua casa e para os seus. Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz: mas agora, abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Efésios capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Precisamos falar do jeito certo. Precisamos aprender uns com os outros. Venha conosco, de fato, viver família. Sabe por quê? Porque quem não trata a raiz vai repetir o erro. Talvez você está no segundo casamento. Se você não tratar a raiz, vai repetir o erro. Talvez você está no terceiro casamento. Se você não tratar a raiz, vai repetir o erro. Talvez você está no seu segundo relacionamento de namoro aí, terceiro, quarto, quinto, sei lá. Também passou de 3, já é sacanagem, molecada. Deixa eu avisar. Só que se vocês não tratarem, vocês vão repetir o erro. Não é que o seu dedo é podre, é que existe uma ferida em você que precisa ser tratada. Negue a sua carne e submeta-se a Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Existe uma frase que eu li aqui que me marcou. Fale quando estiver com raiva, e você fará o melhor discurso do qual vai se arrepender pelo resto da sua vida. Se você entregou sua vida para Jesus, se você entregou a sua vida para Cristo, você não tem mais o direito de fazer o que você quer. Vamos falar isso para o irmão que está do lado? Fala para ele assim: se você entregou sua vida para Cristo, você não tem mais o direito de fazer aquilo que você quer. Está com raiva? Domine a sua raiva. Está com dor? Controle-se. Você pode ter motivos para ficar com raiva, mas não tem a prerrogativa do pecado. E se é sobre o nosso ego, precisamos submeter o nosso eu à cruz. Porque quando nós escolhemos a ira,
nós escolhemos a vingança e nós desejamos que o outro se dê mal. Não é assim? Você já ficou com raiva de alguém, assim, mas com raiva mesmo? Falou assim, nossa, eu queria que ele ganhasse um carro no sorteio hoje. Já ficou com raiva de verdade, assim? Falou, infeliz, tinha que morrer, é isso que sai da nossa boca. Se é com o cônjuge, falou, até que a morte nos separe, Deus leva. Eu quero contar outra história para você. A história de Caim e Abel. Um irmão mata o outro por uma raiva que se alojou através da inveja, que se tornou ira, ódio, e um irmão mata o outro. A pergunta que eu quero fazer a você: quantas pessoas você já matou? Ei, pastor, mas aí você foi demais, né? Nunca matei ninguém. Não, gente, fala a verdade. Quantas pessoas não sentam mais à mesa com você porque você já matou essas pessoas? Quantas vezes você olhou e até verbalizou, por esse aí eu já não sinto mais nada, para mim não fede nem cheira. Você já matou, irmão, deixa eu te avisar. Mas a Bíblia fala de um perdão que está sobre a minha vida e diz assim, com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Para que vocês sejam perdoados, vocês precisam perdoar. Ainda há tempo de se tornar discípulo de Jesus. Ainda há tempo de se tornar discípulo de Jesus. Eu confesso para vocês que o Senhor tem trabalhado muito isso no meu coração. Eu tenho uma facilidade muito grande de matar pessoas. Eu tinha, em nome de Jesus. Nós estamos em família aqui, corpo, né? Pode até cortar isso da internet. A gente começa a se expor assim, né, gente? A Adriana sempre falou para mim, você é indiferente. E eu sou mesmo. Para mim eu não tenho problema nenhum em pegar a pessoa daqui e colocar aqui. Não tinha, né? Problema nenhum de pegar a pessoa daqui e colocar aqui. E essa pessoa não fede nem cheira para mim. É como se ela estivesse morta. O que ela expressar, o que ela falar, não... Para mim, Gente, como que eu tinha essa facilidade? Talvez você olhe, mas é um mecanismo de defesa que Deus me deu. Foi nada, foi Satanás que te deu isso daí, você abraçou. Como se fosse um dom ainda. Vocês estão aí? Rir dos outros é fácil, né? Quero ver você rir da sua ferida aí, da sua maledicência aí. O Senhor está falando, isso vai atrasar a sua vida. Todo mundo acha que você vai chegar. A sua história é muito bonita. Para de usar a ira no cumprimento do propósito, porque vai dar ruim. E às vezes você está indo bem. Você está indo bem. Gente, presta atenção na vida de Moisés. O povo chegava na porta da tenda e falava, Moisés, vem cá. Enjoamos do maná. Ah, tá bom, hoje vai ter carne. Moisés, a gente está com sede. Tá bom, hoje vocês vão beber água.
Moisés podia falar: por acaso a roupa de vocês se desgastaram durante esses 40 anos? Por acaso a sandália quebrou? Você está andando descalço? Por acaso você está sem ter o que vestir? Acontece que por vezes nós achamos que o problema da ofensa é o outro. O problema de Moisés não era o povo, era Moisés. Seu problema não é seu pai, seu problema é você. Seu problema não é seu cônjuge, seu problema é você. Seu problema não é seu amigo da faculdade, não é seu amigo da escola. Seu problema é você. Acontece que o que nós fazemos é o que Moisés fez. Mas também, ó, esse povo aí, ó. Quando o Senhor estava olhando, dizendo para ele: ei, eu quero tratar coisas que existem em você aí, Moisés. Que eu não consegui tratar. Cuidado para não ficar de fora. Cuidado para não atrasar aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes um monte de gente olha para você e fala: você deveria estar longe já, ó. Porque você tem potencial. Porque o Senhor colocou em você um dom. Acontece que o que você constrói com as mãos e com os pés, o que você destrói com a sua língua. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ainda há tempo de se tornar um discípulo. Era uma boa hora para você dizer amém, pastor, dá tempo para mim. Sabe por quê? Porque negar a carne é um chamado de Jesus para mim e para você. Negar a carne não é algo opcional. Faz parte da decisão daquele que resolveu carregar a cruz. É se submeter a Deus e entender que Ele tem o melhor para você. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira,
Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas como é difícil. Como é difícil para nós. Não odiarmos, não nos irarmos com quem nos ofende, com quem fere o nosso ego. E só tem um jeito para vencermos os ciclos de ira. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Acontece que o que nós mais vemos é pessoas no seu limite, estressadas. Trabalho, casa, faculdade, escola. E essas pessoas se dão o direito de explodir, de estourar. O convite que eu faço a você, em nome de Jesus Cristo, é: seja conduzido pelo Espírito Santo. Não permita que a raiva impeça você de continuar amando. Não permita que a raiva impeça você de continuar derramando amor sobre aquele que precisa. Não permite que a ira se aloje e enraize no seu coração, atrapalhando a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero orar com você. E eu quero que você preste atenção de coisas que são do seu cotidiano. Pequenas coisas. Pequenas coisas que causam ira em você. Porque, como eu falei, nunca começa do macro, sempre do micro. São pequenas ações, pequenos feedbacks, pequenas respostas, onde nós permitimos ser verbalizado palavras malditas de fato. E aquilo vai se avolumando, atrapalhando o seu crescimento, atrapalhando o seu desenvolvimento. Retardando o cumprimento do propósito. Trazendo e causando dores ainda maiores. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração.
começasse a dizer: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, a assumir o controle da minha vida. Quantas vezes eu disse aquilo que eu não deveria dizer, quantas vezes foi verbalizado através da minha boca coisas que não poderiam ser verbalizadas. Quantas vezes, em vez de eu abençoar, eu amaldiçoei. Quantas vezes eu não me arrependi de coisas que eu falei e eu até hoje não consegui consertar. Amado Espírito Santo, me dê condições de reverter essas coisas. Me dê condições de pedir perdão, me dê condições de anular cada uma das palavras que foram proferidas por mim, que não deveriam ter saído da minha boca. Me dê condições de cuidar, de viver o teu propósito. Eu não quero que em meio ao cumprimento do propósito a ira faça parte do meu coração. Eu não quero que em meio ao cumprimento do propósito lá na minha empresa a ira se torne algo comum, onde as pessoas não conseguem ver Cristo de fato através da minha fala, através das minhas expressões. Mas nós queremos a normalidade do céu nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós queremos a cultura do céu nos nossos lares. Por isso nós clamamos toda estratégia maligna que Satanás usou há anos atrás em causar feridas, para que essas feridas se manifestassem nos dias atuais e desviassem-nos, Senhor Deus, para que nós desviássemos do nosso propósito, do cumprimento daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, eu torno e declaro cura sobre essas feridas agora, e torno essas dores nulas, mando elas embora agora, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Que nós saiamos desse lugar completamente quebrantados, rendidos à Tua palavra, Senhor. Ainda há tempo de nos tornarmos fiéis discípulos de Jesus. Ainda é tempo de replicarmos os Teus feitos. O Senhor já passou por isso. O Senhor nos deixa lições, o Senhor nos deixa ensinamentos. Seja aperfeiçoado em nós, amado Espírito Santo de Deus. Todo desejo de morte, eu dou uma ordem agora, vai embora no nome de Jesus Cristo. Todo desejo de vingança, eu dou uma ordem agora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós arrancamos, dizemos: Espírito Santo de Deus, arranca as raízes de amargura de dentro dos nossos corações. Nós clamamos: Espírito Santo de Deus, não permita que essa erva daninha cresça nos nossos corações, no nome de Jesus. Mas usa-nos, Deus, assim como diz essa música, que assim seja para a Tua honra e glória. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a Tua vida, que as consolações do Deus Altíssimo te acompanhem. Senhor, levante o rosto sobre ti. Senhor, cuide da Tua casa, Deus. O Senhor te deu uma semana extraordinária. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.